Saudações a todos. Eu sou o Rodolfo e eu vim fazer uma pequena apresentação do grupo, cujo tema é Ben 10, que é um jogo. E o nosso grupo ele está composto pelos membros Arthur, Eric, João e eu. E, nessa primeira entrega, né, referente ao módulo um, nós temos os seguintes tópicos. Temos o modelo entidade de relacionamento, temos o diagrama entidade de relacionamento, temos o modelo relacional e o dicionário de dados. E vamos começar primeiro com o modelo entidade relacionamento. Bom, eu sou o João, vou falar um pouco sobre o modelo da entidade de relacionamento. O Masri define que a modelagem conceitual é uma etapa essencial, porque ela garante que o banco de dados tenha sentido e esteja de acordo com o que o cliente, no caso, o stakeholder, deseja, que ela é o molde para todo o projeto. Com a modelagem mal feita, o projeto não vai para frente. Aí, descendo um pouco mais abaixo, já para mostrar, o MER ele foi dividido em três tópicos, que o primeiro é entidades, onde a gente listou todas as entidades que vão ser trabalhadas no banco de dados. Mais abaixo estão os atributos, onde a gente tem cada uma das entidades e os atributos correspondentes dela. E mais abaixo o relacionamento, onde tem o relacionamento de cada uma das entidades em si. Além de também mostrar a cardinalidade. Por exemplo, aí, qualquer um. Inventário inclui item, aí, por exemplo, o inventário pode incluir nenhum ou vários itens. O item é incluso em nenhum ou vários inventários. E no mais, acho que é isso, mostrado as referências bibliográficas, é isso. E de seguida, nós vamos apresentar o diagrama entidade relacionamento. Então, falando aqui um pouco sobre o diagrama de entidade e relacionamento, basicamente é uma representação gráfica, né, do modelo entidade e relacionamento que o João acabou de apresentar. Ele é composto também por entidades, relacionamentos e atributos. Ele basicamente traz tudo o que tinha na etapa anterior e busca representar de uma forma gráfica, fazendo esses relacionamentos de uma forma ilustrativa, mostrando todos os seus atributos de cada entidade referente ao projeto, né? Aí está nosso diagrama, entidade de relacionamento. Tem vários conceitos, né? Tem generalização, especialização, cardinalidades, os próprios relacionamentos, tem algumas chaves também evidenciadas. E é basicamente isso. Se o Arthur quiser, falando um pouco aqui sobre o diagrama entidade de relacionamento, né? Basicamente, como a gente decidiu fazer do jogo do Ben 10, então temos um personagem, que seria no caso o Ben 10, ou a Win, ou o Vomax. Tem o status do Alien, que seriam os status do Alien que é referente àquele personagem naquele momento. Ali a gente tem uma especialização, né, de espécie em alien e monstro, pois eles compartilham alguns atributos que são necessários para ambos, de acordo com a nossa lógica do jogo. A gente decidiu colocar uma instância do monstro, né, que basicamente essa instância está atrelada em uma sala, que seria essa instância de guerra, zona de guerra. No caso, a gente fez essa instância de zona de guerra sendo basicamente um log da sala para quando o usuário sair ou quitar da sala e voltar, ele vai ter salvo, né, de onde ele parou, que seria por meio dessas chaves e da situação do personagem, do monstro e da própria sala em si.
Essa zona de guerra ela está atrelada à zona de guerra, que é uma especialização da sala, juntamente com a zona de armadilha. Elas é a mesma coisa da outra, tipo, elas compartilham alguns atributos em comum, só que ela é parcial exclusiva. Basicamente, essa zona de armadilha seria uma zona onde a gente vai, a nível de código, efetuar uma pergunta para o usuário, né? E essa pergunta, ela tomará um rumo dentre dois, que seria, se o usuário responder a pergunta corretamente, ele ganha um item, né? Que, como representado no relacionamento aí, vai receber uma recompensa. Se não, ele vai sofrer algum tipo de dano, pode ser, sei lá, por exemplo, na vida, no XP, ou pode ser até mesmo, sei lá, perder um item do seu inventário, algo do tipo. Agora o Arthur vai continuar a explicação aí do diagrama. Eu vou dar continuidade aqui a partir da zona de armadilha. Uma das possibilidades que o jogador vai ter seria receber uma recompensa também. E aí essa recompensa, a gente vai gerar ela no início da instância das entidades, né? Então vai ser tudo gerado automaticamente dentro do início do jogo. Então, a partir do momento que o personagem ele criou um personagem, todas as salas elas já vão ter itens setados para aquela zona de armadilha, caso ele venha ganhar a recompensa. E a recompensa ela está atrelada a um item, né? E o item é uma generalização, ele pode se especializar em consumível ou em arma. O consumível aqui seriam itens que eles não são duradouros, eles são consumidos conforme você usa. Então, um exemplo seria uma poção ou algum tipo de comida, né? E a gente também tem a arma, que seriam itens duradouros, eles não vão sumir com o tempo. E aí o principal atributo seria o dano, né? Que a gente vai. O único item que a gente vai levar nesse tipo seria só a arma, a gente não tem nada relacionado à armadura, nem nada do tipo. E aí, na questão do inventário, cada personagem ele vai ter só um inventário, né? É uma entidade fraca, então está relacionada a apenas um personagem. E consigo ele carrega também o ID do item como chave primária. E aí a gente consegue ter um controle para não ficar repetindo certos itens, né? E esse ID item, ele é gerado dinamicamente, é uma instância que vai ser gerada para o item dentro do inventário. Bom, e aí tem também o estoque de item, né? O estoque de item ele está relacionado ao vendedor, seria uma entidade que a gente vai ter instanciado os itens que o vendedor vai estar vendendo para o personagem. E o vendedor ele parte ele é uma especialização de NPC. A gente tem duas variantes, né? O NPC ele pode ser vendedor ou guia de missões, ele também pode ser os dois. O guia de missões ele vai ter atrelado nele uma missão. Então, cada NPC que é um guia de missões, ele vai poder só dar uma missão, ele não vai dar outras missões. E na entidade de missão a gente tem um pré-requisito que é um autorrelacionamento. Então, uma missão ela pode ter um pré-requisito de você ter que ter feito outra missão para você conseguir prosseguir naquela missão em específico. E aí, para fazer esse controle, a gente tem a entidade de registro de missões, que é uma entidade fraca. Nela, a gente vai ter guardado todas as missões que um determinado personagem fez. Mas acho que é isso. Ficou faltando alguma coisa? Não, acho que não. Só da Só queria. sala que eu acrescentaria que ela é uma participação. Qual que é o nome, mano? Participação Exclusiva. exclusiva, né? Então a gente tem três tipos de salas. A gente tem uma sala onde ela seria a nossa zona neutra, né? Que aí ela não especializaria.
A gente pode setar NPCs lá normalmente. Só isso. Mais alguma coisa? Eu só queria ressaltar o meu nome, né? Que eu não sei se eu falei. É Eric Silveira, para ficar registrado no vídeo. Então, e eu tô apresentando aqui essa parte do Décio Arthur Alves. Mas é isso. É isso. Não, eu falo do modelo relacional. Então, o modelo relacional, né, ele vem com uma base de construção em cima do MER e do DER. Ainda a gente também representa ele de uma forma visual, mas diferente do que a gente tinha no DER, que tinha algumas abstrações. Aqui a gente aproxima mais, desce o nível de abstração para aproximar mais do que de fato acontece no banco de dados, né? Então, por exemplo, você pode descer mais um pouquinho. Isso. Então, por exemplo, aqui a gente tem as entidades tabeladas, né, se relacionando entre si. A gente indica os atributos, se elas são chaves primárias ou chaves estrangeiras. E a gente também faz a ligação delas para onde é a origem daquela chave. Então, por exemplo, ali no status alien, você tem uma chave primária que seria do ID personagem e ela vai de encontro com o ID do personagem lá na tabela personagem, onde ela é de fato a chave primária ali. Ah, pô, mas é isso. Eu vou terminar com o dicionário de dados. A princípio, eu gostaria de realçar que não foi possível colocarmos o dicionário de dados aqui, justamente pela estrutura que foi recomendada pelo professor. Ou seja, nessa estrutura de tabelas, não foi possível desenharmos na linguagem Markdown. Então, eu vou falar relativamente sobre o dicionário de dados de uma forma bem rápida e resumida. O dicionário de dados é um artefato que nos dá informações sobre algumas entidades e campos que não estão bem descritas nos diagramas. Apesar de que os diagramas eles nos dão uma representação boa sobre o projeto, ainda assim é necessário reforçar algumas informações relacionadas aos campos. E o artefato responsável por isso é o diagrama, é o dicionário de dados. Então, nós temos aqui, por exemplo, a tabela personagem que vai armazenar as informações dos personagens. Essa tabela ela tem uma chave estrangeira da tabela que liga a tabela sala, que é o ID sala no caso. Nós temos o campo quantidade moedas, que é o dinheiro em moedas que o personagem vai ter ao longo das missões que for completar. Nós temos o nome do alien, que vai ser o nome do alien do personagem. Nós temos o nome do próprio personagem em si. Temos aqui a saúde do personagem, que é o nível de saúde dele. E temos o nível de evolução do personagem, que no decorrer das missões, na medida que ele vai completando missões, derrotando monstros e bosses, ele vai aumentar o seu nível, ele vai evoluir. E temos o ID do personagem, né? Que é a chave primária no caso. E temos aqui outras tabelas, mas para não ter que prolongar muito a apresentação, né, eu vou ficar por aqui. E esse é o nosso projeto, essa é a nossa primeira entrega. Espero que esteja bem esclarecido. E é isso. Com isso, nós terminamos a apresentação.